Está aqui a decisão da primeira turma. Aqui está falando, pode A, pode B? Não, aqui a Constituição diz ação penal. Isso aqui seria um trem da alegria da impunidade. Desculpe, senhor deputado, o senhor está querendo colocar essa CCJ e o plenário e o Congresso Nacional de joelhos? E nesta quarta-feira, 30, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania debateu a suspensão da ação penal contra o deputado do PL, delegado Ramagem, que também fez parte do governo Bolsonaro e foi tornado réu pela primeira turma do STF. Mas o fato de colocarem todos os denunciados pelo suposto golpe em uma única ação abriu uma brecha que pode beneficiar todo o núcleo. E isso está deixando a esquerda e provavelmente o STF também em pânico. Confira. E se gostar, por favor, dê um joinha, comente, compartilhe e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Está aqui a decisão da primeira turma. E no final, está da seguinte forma. A primeira turma ainda determinou que seja dada ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do ministro relator, para aplicação do parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues, tão somente em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Pela leitura deste projeto de resolução, susta o andamento de toda a ação penal, de todos os corréus, das 1.000 pessoas que tem lá. Anistia, isso aqui é muito pior do que anistia. Isso aqui seria um trem da alegria da impunidade. Presidente, eu não poderia me calar diante desse fato, até porque o deputado Lindbergh Faria foi quem levantou essa questão aqui. E sem nenhum constrangimento, ele registra aqui de público que recorreu ao Supremo, como o irmão mais fraco que recorre ao irmão mais velho, para entrar na briga, para dizer que a decisão deste colegiado, a decisão da CCJ, a primeira que tem a incumbência de fazer o exame prévio de constitucionalidade, porque o Supremo faz a posteriori. Quem faz o primeiro exame de constitucionalidade, com muita honra, é essa digna comissão, que está sendo atropelada. E também o plenário dessa casa vai ficar atrelado a isso aqui, que foi colocado agora nesse ofício, por interferência direta de um parlamentar que diz defender a independência dos poderes? Me desculpe, senhor deputado, o senhor está querendo colocar essa CCJ e o plenário e o Congresso Nacional de joelhos perante o Supremo Tribunal Federal? Isso é uma vergonha, senhor presidente, uma vergonha. Nós não podemos compactuar com isso. E é por isso que o relatório do relator está correto e nós vamos tomar uma decisão política, sim. E onde a Constituição não cabe, senhor presidente, para concluir, nós restringirmos, onde nem a Constituição restringiu. Ela diz que se figura um deputado como réu, a ação poderá ser sustada. Lá não fala que é só para o deputado, como o Supremo, o ministro Alexandre e o presidente Zanin vergonhosamente incluíram aqui nesse ofício. Há um envolvimento de outras figuras da República importantes na mesma ação. Ocorre que o texto da Constituição dá à Câmara dos Deputados, dá à casa a que pertence o parlamentar, a possibilidade de sustar a ação. E nesse caso especificamente, e aí eu não estou entrando no mérito de nada aqui, eu estou apenas defendendo o que está na Constituição e o que eu acho que é o rito e que eu acho que a Câmara deve defender. Nesse caso específico, existe apenas uma ação. O Supremo, a denúncia, optou por fazer uma ação única. Poderia ter feito várias ações, cada uma contra das figuras que estão sendo imputadas como criminosas. Mas o Supremo optou por fazer uma única ação.
E nessa única ação está o delegado Ramagem, deputado Renato, que tem imunidade parlamentar, que a Câmara dos Deputados tem constitucionalmente o poder de sustar a ação. Ora, mas na mesma ação existem outras figuras também. Lamentavelmente, não há o que fazer. A ação é única. E nessa direção, a deputada Bia Kicis trouxe bem um documento do Supremo que, após ter recebido a denúncia do Ministério Público, o Supremo, a turma, decidiu informar à Câmara que, na forma do artigo 53, parágrafo 3º, se vai querer ou não sustar a ação. E veio para cá esse ofício. Posteriormente, aí, mídia, deputado requer, quem não está na ação não entrou para os lados, e aí brigalhada ideológica, partido A, partido B, ex-presidente de cá, ex-presidente de lá, vai preso, não vai. Aí resolveu-se modificar a ata daquilo que já havia sido julgado e encaminhado um novo ofício para a Câmara dos Deputados para dizer que a Câmara só pode definir em relação àquele deputado. Não é isso que diz a Constituição. Não é o que diz a Constituição. Aqui está falando, pode A, pode B? Não, aqui a Constituição diz ação penal. É ação penal, me ajudem. Vamos ser honestos com o debate, senhores parlamentares. Ação penal. Quando diz ação penal, aí é problema do Supremo, se não quis colocar uma ação penal só para Ramagem e os demais envolvidos pela acusação da Suprema Corte junto com a PGR. Aí é problema deles, não é nosso. Não podem existir poderes sobrepostos, mas sim harmonia e independência entre eles, para o verdadeiro fortalecimento institucional igualitário, que somente assim favorecerá a verdadeira democracia. Concluindo, assim, considerando a instauração de ação penal sob exame, da qual é réu o deputado delegado Ramagem, considerando estarem preenchidos os requisitos para o sobrestamento da ação penal e considerando a necessidade de conferir autonomia e independência ao mandato exercido pelo parlamentar legitimamente eleito, não resta outra alternativa a esta Casa que não seja o sobrestamento da ação penal em sua integralidade. Ante o exposto, olha, com todo respeito à situação e à oposição, só queria finalizar, falta apenas um parágrafo. Ante o exposto, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 53 da Constituição Federal, de acordo com o que preconiza justamente o texto constitucional, votamos pela sustação do andamento da ação penal contida na petição número 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal, em relação a todos os crimes imputados. Sala das Comissões, 30 de abril de 2025, deputado Alfredo Gaspar, relator. Agradeço a Vossa Excelência, deputado Gaspar. Agradeço a Vossa Excelência. Obrigado pela visualização e até o próximo vídeo.